Olá, tudo bem? Meu nome é Breno de Ferreira e é com muita alegria que a gente está voltando aos nossos estudos referente à Palavra de Deus, o livro de Apocalipse. Li mais de 8 vezes a Palavra de Deus, mais de 8 vezes a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mais de 50 vezes o livro de Apocalipse, estudo cada vez, fora os meus estudos, muito pouco daquele que é o meu mentor, que o Espírito Santo de Deus me enviou, o pastor Aragão, ao qual já leu mais de 120 vezes a Bíblia de capa a capa, um anjo de Deus enviado de verdade foi me enviado para me conhecer mais das Escrituras, sem torcer, sem emenda, sem manipular, ao qual a palavra de Deus já deixa muito bem claro que é velada e zelada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero começar falando Apocalipse 1:3, que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Hoje nós vamos falar das 7 igrejas do Apocalipse, né? O período histórico. O Apocalipse significa uma profecia. O livro do Apocalipse ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é as coisas que viste, que é o capítulo 1, né? A segunda parte é as coisas que são, que é o capítulo 2 e 3, e a terceira parte do Apocalipse se refere às coisas que hão de acontecer, que é o capítulo 4 em diante do livro de Apocalipse, o futuro da igreja. E hoje nós falaremos hoje do capítulo da segunda parte, que é o capítulo 1 e 2, né? Que são as igrejas. Nós veremos as 7 igrejas, os 7 tipos de modalidades das congregações que conhecemos. É fácil identificar uma religião falsa, muito fácil, pois ela não se enquadra em nenhuma dessas cartas das 7 igrejas que vamos conhecer daqui a pouco. Se você, por exemplo, tentar enquadrar as testemunhas de Jeová nessas 7 cartas, você não vai conseguir. Tá? É assim como muitas outras religiões ou seitas, como queira dizer. Falaremos os tipos de cada igreja e o seu período histórico eclesiástico, cada carta com o seu período predominante. Essas 7 cartas são os tipos de igrejas dominantes em cada período da história. É bom entender que Daniel, por exemplo, o livro de Daniel, ela fala sobre a história das nações. Já o livro de Ezequiel, nas Escrituras, no Antigo Testamento, fala sobre os judeus. E o Apocalipse fala sobre a igreja, acerca dela, acerca da nossa igreja, da igreja em geral. E as 7 igrejas mencionadas no início do livro do Apocalipse é a igreja de Éfeso, que está no período 30 a 100 depois de Cristo, cujo primeiro amor começava a esfriar. Eram as igrejas apostólicas, a igreja do primeiro século, está em Apocalipse 2:1. Era a igreja dos novos convertidos, que não perdiam culto, a igreja que estava sempre jejuando, em orações, em vigília. Olha que coisa linda, era a igreja, O modelo de hoje, dos cristãos de hoje, elas não são mais assim. São as famosas frases levadas do passado. Por exemplo, quando eu era convertido, quando eu era na fé, hoje em dia os bons costumes, com a mudança, já não estou tanto na fé assim, eu já estou frio, mas quando eu era quente. Você percebe um diferencial. Infelizmente, enquanto não confronta os bons costumes e as condições com a palavra, as tradições, com as palavras de Deus, quando não confronta é top, mas se confrontar, quando se choca, quando a palavra de Deus se choca com os costumes e denominacionais, aí ferrou. Lembrando que cada carta foi o anjo da igreja ao dirigente da igreja. Foi para o anjo, foi para o dirigente, foi para quem? O pastor da igreja. A igreja de Esmirna, por exemplo, no período 101
ao período 313 depois de Cristo. Mas antes disso, vamos ver a primeira igreja, a de Éfeso, que diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. O que tem de altas denominações das pessoas que se proclamam, se proclamam apóstolo, bispo, enfim. Mas aqui está dizendo que se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a primeira igreja. Nós estamos falando agora da segunda igreja de Esmirna, que era no período 101 a 313 depois de Cristo, que diz: ao anjo da igreja, ao diligente, ao pastor da igreja, né, a quem está à frente da igreja, se diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Lindo, lindo. E a tua blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus ou cristãos e não são. Se declaram cristãos e não são. Judeus e não são. Sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos a provas, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a segunda igreja. É a igreja da época que sofria grande perseguição no Império Romano. O povo nessa época, eles viam filhos morrerem queimados, os filhos viam os pais morrerem queimados, tudo por serem verdadeiramente cristãos, declarados. Era um sofrimento assim inimaginável para aqueles cristãos que sabiam que o seu fim seria trágico ao ser convertido. Na época, entre 312 depois de Cristo, Constantino se fez parecer nesse período que viu uma cruz e disse, converteu ao cristianismo, e muita gente, né, para bajular o imperador, o grande imperador, acabavam o imitando. Foi onde muitos falsos crentes começaram a surgir e contaminar a verdadeira igreja de Esmirna, sabendo que ao entrar falsos, e a gente entende isso, que quando entra falsos adoradores em uma igreja, em uma congregação ou denominação, ela se enfraquece. E é onde começou a entrar a idolatria em si nesse período. A igreja de Pérgamo, que é de 31 a 600 depois de Cristo, vamos ler aqui que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o período dessa igreja. Ok? E aqui está, igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens a si os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem as prostituições ou prostituição. Outro sim também tu tens os que te mesmo formam, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Pérgamo determina o começo do paganismo. Se lermos a carta toda, a gente percebe
que faz menção dos nicolaítas, que são dominadores sacerdotais do povo, que como hoje promovem o medo, a culpa, a angústia, o terror nos fiéis das igrejas, tudo para satisfazer seus domínios, os seus caprichos. Sabemos da importância do ungido. A gente sabe. Por exemplo, Davi, quão respeitoso, honroso que ele era com o rei Saul, isso a gente não pode negar. Davi, ele tinha esse respeito por Saul, mas infelizmente hoje encontramos muitas denominações com seus dominadores gulosos. Assim como os nicolaítas eram, que dominavam o povo na época. Hoje vemos muitos templos cheios de muita gente vazia. Muita gente vazia em templo cheio, né? Hipocrisia. Essa igreja começou a enfraquecer. Entra então a igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira, que é a próxima igreja, que ela está no período 600 a 1517 depois de Cristo. Jesus começa a se apresentando no início como Filho de Deus. Por quê? Porque nessa época a igreja começava paganizando, já estava começando a paganizar ele, o nosso Jesus, o Senhor Jesus, como Filho de Maria. É quando o romanismo estava se apresentando como sua idolatria e com a toda idolatria deles nas igrejas. E a Igreja Católica Apostólica Romana começou a fazer tudo isso aí. Essa tal Jezebel é a mulher montada na besta, em Apocalipse 13, 18. Que fala sobre a cabeça corrompida da Igreja Católica. É a mesma mulher do Apocalipse. Igreja de Sardes, por exemplo. Mas antes de ler essa Igreja de Sardes, a gente vai entender um pouco mais dessa igreja que acabamos de falar, nesse período histórico dela. Essa de Tiatira, ó, ao anjo da igreja de Tiatira, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, a identificação do nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele já começa se identificando, com os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezebel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eis que a prostro na cama. Aí está aqui, ó. Digo-vos, no versículo 20, digo, todavia a vós outros, e os demais da Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como elas dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Em seguida estamos na igreja de Sardes, que é a igreja do período 1517 a 1648 depois de Cristo. A gente vai ver o Apocalipse 3, 1, e a gente começa a entender mais. Apocalipse 3:1 diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. As 7 estrelas são os anjos, os dirigentes, os pastores que nós falamos agora, porque todas elas estão falando aqui ao dirigente da igreja. Nessa época, por exemplo, tinha o Martinho Lutero, Calvino, entre outros ainda. Eles não acreditavam nos dons espirituais, eles queriam ser santos, mas não acreditavam no dom do Espírito Santo de Deus. Estranho, sim, porque como ser santo e como acreditar na palavra tanto de Deus, sendo que eu não creio no Espírito Santo? E era isso, eles não acreditavam. Martinho Lutero e Calvino não acreditavam nos dons espirituais.
Qualquer dominação que diz estar viva, mas nega os dons espirituais, o Espírito Santo, essa igreja é vazia, está morta, sem vida, não tem corpo. Igreja de Filadélfia, por exemplo, ela está no período de 1648 a 1900 depois de Cristo. Aqui fica bem claro que Jesus Cristo, ele tira a igreja antes da provação que há de vir sobre toda a terra. É fato, você consegue compreender. A igreja de Filadélfia, ela apresenta o período de grande avivamento. É a igreja do batismo do Espírito Santo, é a igreja do poder do Senhor para curar, é a igreja que vale a pena a gente ficar, a gente estar, fazer parte do corpo. Se você analisar ela, a gente vai ver a igreja de Tiatira aqui, ó, a igreja que nós falamos aqui, nós vamos ver que esse período dessa igreja de Filadélfia, ela está dizendo, ó, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quem fecha e que ele fecha e ninguém abrirá. Com essas tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tem pouca fé. Ele não diz aqui que não tem fé de jeito nenhum. Ele só diz que tem pouca fé. Ao qual, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus ou cristãos, e não são, mas mentem, e eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, ou o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em seguida temos a igreja de Laodiceia, a sétima igreja, a igreja do momento, né? Que é interessante que essa igreja, ela primeiro ela já começa assim, ó, o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Olha o que ele fala para a igreja, que tu és para essas igrejas gloriosas, grandiosas. Tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Interessante que ele diz: quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, o ruim é ser morno. E eu achava que ser frio era ruim. Eu também achava que, o bom é ser quente. Mas frio não é ruim também. Quente também não, mas ser morno é ruim. O que depende é da percepção da situação. Se você olhar no versos 20, você vai perceber algo interessante. E Jesus bate a porta, ele bate na porta da igreja, pois ele está do lado de fora. Ele chama, bate a porta, chama, bate na porta da igreja. Porém, fala individualmente, porque ele diz: entrará na casa de quem ouvir a voz do Senhor. Essa igreja é a igreja gloriosa, dos grandes templos que nós vemos hoje em dia. Essa é a igreja de Laodiceia.
É o único lugar onde Jesus usa o amém como substantivo próprio. No comecinho lá que vai falar o diligente da igreja. Para uma era descrédula, uma era de rebelião das coisas vindouras, para essa era, Jesus ele pronunciou o amém, o único, o verdadeiro. Olha que interessante, a igreja de Laodiceia, ela é apresentada como uma igreja pobre, mas poderosa espiritualmente. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, espiritualmente infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Olha que contraste uma da outra. Uma pergunta: onde é mais fácil ser um verdadeiro cristão? Numa igreja poderosa, como Filadélfia? Ou numa igreja morna, como Laodiceia? Qual das duas é mais fácil se manter como um verdadeiro cristão? É mais fácil numa igreja morna ou cheia do Espírito Santo? Com o Espírito Santo é bem mais fácil, né? Claro. A igreja morna é muito mais difícil. Se você tivesse que dar uma autoridade, tivesse que dar um galardão, se você tivesse essa autoridade de dar um galardão maior, para qual igreja você daria? Para a igreja que já é cheia do Espírito Santo, que é mais fácil ser crente? Ou a igreja de Laodiceia, a igreja gloriosa financeiramente, mas na fé é fraca? Porque ele aqui fala no galardão maior que vai dar. Porque no versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A igreja de Laodiceia é a igreja mais difícil da gente se manter crente, porque é uma igreja que Jesus está batendo na porta, está chamando individualmente. É uma igreja fraca espiritualmente. Então é muito mais difícil se manter fiel até o fim. Só que o galardão será maior para essa igreja, que é tão difícil conviver nela. E Jesus ele promete a gente sentar no trono dele. Olha que prazer. Olha que promessa que vai receber nos tempos de hoje. Tem honra maior que essa, sentar-se no trono de Deus. Não tem. A última igreja ela desmascara todo o sistema de hoje. Ela desmascara todo mundo. Ela põe por terra toda essa glória desses templos magníficos, dos cães ferozes. Procure saber quem que é os cães. Cada uma das 7 cartas, ela faz uma menção. A primeira igreja, ela fala o nome da igreja a quem é dirigido a carta. A segunda igreja, ela identifica de quem está falando. De quem está falando. A terceira igreja, ela faz um elogio. Na quarta igreja, ela faz uma repreensão. Na quinta igreja, ela faz uma menção da segunda vinda de Cristo. E o efeito que essa vinda, ela vai trazer a tal igreja. A sexta igreja é uma ordem universal para que as igrejas ouçam, escutem a Jesus Cristo. Essa ordem é repetida em todas as cartas. A sétima igreja é uma promessa maravilhosa ao vencedor, que é sentar-se no trono de Deus. Obrigado pelo carinho. Se você ouviu até agora, é porque o Espírito Santo o convenceu para conhecer um pouco mais as palavras. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí, não sei, se inscreva no canal, para que possamos cada vez mais conseguir enviar mais vídeo para vocês. Esse foi meu segundo vídeo, acredito que eu estou pegando um jeitinho agora, não é fácil, mas estamos tentando, pela graça de Deus, com muita timidez, mas graças a Deus o recado está sendo passado. Acredito que consigamos passar mais e mais esse comunicado para vocês, que Jesus Cristo possa o abençoar. Pastor Aragão, Deus abençoe,
Aprendi muito com você. Tamo junto. Pessoal, Jesus Cristo esteja com todos nós. E no próximo vídeo falaremos sim sobre o futuro da igreja. Quem são os 4 cavaleiros, 24 anciões, os 4 seres viventes. Aí tem as 2 testemunhas mártires, a mulher e o dragão. E vamos saber quem é esse povo, quem é essa galera bacana, qual que é o futuro realmente da nossa igreja, o futuro meu, seu e de toda a humanidade. E a gente vai estar passando gradativamente para vocês. Deus abençoe. Vamos lá. Valeu.